4 opções que você tem para quando um cliente pergunta o preço do seu produto, quando o cliente pergunta o preço do seu serviço, o que você faz? É aquela tão discutida coisa, preço só por inbox, eu falo preço, eu não falo preço, o que eu faço? 4 opções para você, hein? As 2 últimas são as melhores, já digo para você. Essas 2 primeiras que eu vou falar são só exemplos do que acontece na prática, na maioria das vezes, mas não é o certo a se fazer, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é você passar o preço e falar, qualquer coisa fica à disposição. Você passa o preço e o cliente fala, então tá bom, qualquer coisa eu te procuro. Beleza, qualquer coisa fica à disposição. Quem que nunca fez isso ou quem que nunca viu um vendedor trabalhar dessa forma? Não é o certo não, hein? Segunda forma que você tem, você passa o preço e depois você fica atrás do cliente. Opa, e aí, vai comprar quando? Gostou, não gostou? Como é que é? Me fala. Ou seja, você passa o preço igual o primeiro, só que ao invés de falar fica à disposição, você vai atrás dele. Terceira forma, a terceira e a quarta são as melhores. A terceira forma é quando algum cliente pergunta o preço de um produto em específico. Ele já falou do que é. É aquele produto que eu quero saber. Quanto custa? Você fala o preço, não é para você esconder, só que antes de tentar fechar a venda, você demonstra interesse nele, no cliente. Esse produto custa tanto, mas me fala o que é que você está procurando, o que você precisa, para eu ver se ele atende mesmo o que você precisa ou se eu te recomendo alguma outra coisa. E daí, com isso, o vendedor consegue criar um diálogo com esse potencial cliente. E ele vai entender exatamente o que o cliente precisa para saber se é esse produto, para saber se ele tem que falar das características do produto, se ele tem que falar dos benefícios e do que ele fala. Quando você não sabe se você deve falar das características do produto, do que ele é feito, da cor, do tamanho, da tecnologia, do preço, do prazo de entrega, tudo isso é característica. Você só deve falar dessas características quando o cliente já sabe que precisa de um produto como o seu. Só está te comparando com as outras opções, com os seus concorrentes. Se você vê um cliente que está dessa forma, você foca sim nas características. Se você vê que o cliente só está curioso, não está nem pensando em comprar, perguntou só de, vou perguntar ali só para saber mesmo, você não fala das características, você fala dos benefícios, você tem que falar dos problemas que você resolve com esse produto, você tem que falar do que esse produto entrega, das vantagens dele, e como que você faz para saber se o cliente é só um curioso ou se ele já está decidido pela compra? Faz uma pergunta dessa, esse produto custa tanto, mas me fala o que você precisa, o que você está procurando para saber se ele te atende ou se eu te ofereço alguma outra coisa, beleza? Então essa é a terceira opção. E a quarta opção, que na minha opinião é a melhor de todas, é quando o cliente pergunta para você quanto custa uma coisa, mas ele não fala exatamente de qual produto que é, de qual serviço que é, porque daí o vendedor pode falar, olha, eu tenho produtos que custam de 100 até 2.000 reais, mas me fala um pouquinho do que você está precisando, o que você está procurando, e daí eu posso te apresentar alguma coisa mais específica para você. Beleza? Você não omite uma informação que ele quer, você passa uma informação que ele quer, mas você dá um jeito de criar um diálogo com ele, e daí você consegue descobrir exatamente o que ele quer, o que ele não quer, o que ele precisa, o que ele não precisa, se ele está curioso, se ele já está decidido pela compra, e daí você segue adiante isso daí para você ter mais controle das vendas. E se o cliente falar, não, então beleza, qualquer coisa eu vou dar uma pensada, qualquer coisa eu te procuro aqui, você pode falar, olha, normalmente quando as pessoas falam isso é porque elas têm alguma dúvida ainda. Me fala qual que é a sua dúvida, o que você precisa saber a mais, para ver se eu posso te ajudar. Se eu ver que eu não tenho o produto, eu até te recomendo algum outro, mas me fala exatamente o que você vai pensar, que daí eu te ajudo. Ou quando que você acha que você vai pensar que você vai ter uma resposta, só para eu te procurar aqui e te mandar mais alguma informação, caso eu ache alguma coisa que vai te ser útil, eu não fico te enchendo o saco toda hora te perguntando, me fala quando, e daí você vai. Ou seja, o vendedor marca o compromisso com o cliente, e não o contrário. Não é o vendedor que fica esperando o cliente. O vendedor marca o compromisso com o cliente e vai atrás sabendo o que o cliente precisa. E daí quando o vendedor for fazer esse segmento, esse follow-up, ele faz assim, achou aquele lá, conseguiu resolver aquele problema que você falou que tinha? Conseguiu pensar em como que você faz para melhorar essa atividade X sua que você falou? Ou seja, durante a pergunta, durante aquele diálogo que você criou, você entende o que o cliente precisa, o que ele não procura, e daí quando você for fazer esse follow-up, você faz esse follow-up dando os motivos dele, não o seu. Você não vai procurar ele falando, e daí você viu só o preço, a promoção, a característica, não. Você faz esse follow-up dando motivos do cliente. Beleza? Coloque isso daí em prática, depois me fale se deu resultados.